Capítulo 15. Mil desculpas. Já faz um mês que não escrevo, mas a verdade é que não tenho nada a contar. Minha vida se divide entre o tédio e o terror da batalha, e não quero escrever sobre nenhum dos dois. Contudo, chegamos ontem a Newport, e depois de uma boa refeição e um bom banho, já estou voltando a me sentir eu mesmo. Carta de Thomas Harcourt à irmã Cecília. Cara senhorita Harcourt, obrigado pelo gracioso recado. O tempo voltou a esfriar esses dias e, quando esta carta enfim chegar em suas mãos, imagino que nós já estaremos agradecendo aos céus por nossos casacos vermelhos de lã. Newport é o mais próximo de uma cidade que vemos em muito tempo. E tanto Thomas quanto eu estamos nos deleitando em seus confortos. Estamos aquartelados em uma casa particular, mas nossos homens ficaram alojados em templos, metade em uma igreja e metade em uma sinagoga. Vários homens se queixaram dessa distribuição, com medo de desagradar a Deus, por dormir em uma casa profana. Não vejo como uma sinagoga poderia ser mais profana do que a taverna que todos os homens visitaram na noite anterior. Contudo, aconselhamento religioso não faz parte da minha alçada. Por falar nisso, espero que a senhora Petwhistle pare de exagerar no vinho da missa, embora que deva conversar que me diverti muito com a sua história sobre salmo que deu errado. Por fim, como já sei que vai me perguntar, eu nunca tinha estado em uma sinagoga, mas, para dizer a verdade, até que o lugar é bem parecido com uma igreja. Bilhete de Edward Hawksby para Cecília Harcourt, anexa à carta de Thomas Harcourt. Na manhã seguinte, como de costume, Edward acordou antes de Cecília. Ela nem se mexeu quando ele se levantou da cama, o que mostrava como ele estava exausta. Ele sorriu, sentia grande satisfação por ser o culpado por aquele cansaço. Ela provavelmente acordaria faminta. A maior refeição de Cecília costumava ser o café da manhã, e embora nunca faltassem ovos no Davis Head, graças ao galinheiro nos fundos do estabelecimento, Edward achou que a ocasião pediu um mimo a mais, algo doce, um pãozinho de passas talvez, ou espículas. Ou ambos. Por que não? Edward se vestiu, pegou um papel e deixou um bilhete apressado em cima da mesa, avisando que voltava logo. Havia 2 confeitarias que não eram longe. Poderia ir e voltar em menos de 1 hora, desde que não topasse com nenhum conhecido. A confeitaria do Rothwalks era mais perto, então ele decidiu começar por ali, rindo sozinho com o som do sininho da porta que anunciava a chegada de um cliente. Quem estava cuidando da loja não era o Sr. Rothwalks, e sim a filha dele, a jovem de cabelos ruivos que tinha feito amizade com Cecília. Edward lembrava de ter conhecido a moça antes de ir para Connecticut. Tanto ele quanto Thomas preferiam a confeitaria holandesa à inglesa, que ficava depois da esquina. Edward sentiu uma nota de melancolia no sorriso. Thomas era muito chegado a doces, assim como a irmã. Bom dia, senhor, cumprimentou a confeiteira, batendo a farinha das mãos enquanto vinha dos fundos da loja. Bom dia, minha senhora, respondeu Edward com um leve floreio da cabeça. Era uma pena que não se lembrasse o nome dela, mas dessa vez pelo menos era um lápis honesto. Se não lembrava como ela se chamava, não era porque a informação estivesse escondida na parte nebulosa de sua memória, mas sim porque ele sempre fora ruim com nomes mesmo. É um prazer ver o senhor novamente, disse a mulher. Já faz algum tempo desde a última vez. Alguns meses, confirmou ele. Eu não estava na cidade. Ela assentiu, abrindo um sorriso ao dizer, assim fica difícil cultivar uma clientela. O exército não para de mandar vocês para lá e para cá. No meu caso, foi acolá, Connecticut, respondeu ele. Ela deu uma risadinha e perguntou, e seu amigo, como vai? Meu amigo? Ecoou Edward. Sabia muito bem que ela devia estar falando de Thomas. Ainda assim, era inquietante. Ninguém mais perguntava sobre ele, e quando faziam, era como um sussurro soturno. Na verdade, faz tempo que não o vejo, respondeu Edward. Que pena. Ela inclinou a cabeça para o lado com um gesto amigável. Para o senhor e para mim também. Ele era um dos melhores clientes. Adorava um doce. Aquele ali. A irmã dele é igualzinha, murmurou Edward. Ela respondeu com um olhar curioso. Casei com a irmã dele, explicou. Edward se perguntou por que disseram isso a ela. Devia ser porque ficava feliz ao dizer as palavras em voz alta. Estava casado com Cecília. Bem, agora estava casado mesmo. A filha do senhor parou por um momento, franzindo o senho a dizer, sinto muito, mas infelizmente não me lembro de seu nome. Capitão Edward Hawksby. E sim, a senhora conheceu minha esposa, Cecília. Mas é claro, quero desculpar, não lhe dei o nome à pessoa quando ela se apresentou outro dia. Até que ela se parece um bocado com o irmão, não acha? Não tanto nos traços, mas nas expressões. Sim, completou Edward. A jovem sorriu e perguntou, suponho então que o senhor vai querer levar espículas. Exatamente, 1 dúzia. Por favor, na verdade, acho que nunca nos apresentamos devidamente, disse ela, agachando-se para pegar uma bandeja de biscoitos numa prateleira baixa. Sou a senhora Beatrix Leverett. Cecília falou muito bem da senhora, senhora Leverett. Edward aguardou pacientemente enquanto a mulher contava os biscoitos. Estava bastante ansioso para ver a reação de Cecília ao receber o café da manhã na cama, ou melhor, os biscoitos na cama, o que seria ainda mais formidável, exceto pelas migalhas. Pensando bem, talvez a ideia não fosse tão boa assim. O irmão da senhora Hawksby ainda está em Connecticut, os desvaneios apaixonados de Edward morreram.
Perdão? O irmão da senhora Hawksby, repetiu ela, erguendo os olhos que estava fazendo. Achei que ele tinha ido com o senhor para Connecticut. Edward ficou imóvel. Como a senhora sabe disso? Não era para saber? Thomas estava comigo em Connecticut, falou Edward. Sua voz suave parecia estar testando a validade da afirmação, quase como quem experimenta um casaco novo. Vestia bem? Não estava? Perguntou a senhora Leverett. O que ele poderia responder? Não morria de amores pela ideia de dividir os detalhes de sua condição de saúde com aquela mulher, que era praticamente uma estranha. Mas se ela tivesse alguma informação sobre Thomas... A verdade é que estou com certa dificuldade de me lembrar de algumas coisas, contou ele. Enfim, levando a mão logo abaixo da borda do chapéu e tocando o galo na testa, que já estava bem menor, mas ainda doía. Sofri uma contusão na cabeça. Ah, sinto muito. Os olhos dela se apeidaram. Deve ser um bocado frustrante. Sim, mas não era do machucado que ele queria falar. E Edward encarou a mulher de frente, olhos nos olhos. O que dizia mesmo sobre o Capitão Harcourt? Ela deu de ombros. Na verdade, eu não sei de nada, só que vários meses atrás os senhores foram juntos para Connecticut. Estiveram aqui na loja logo antes de partir. Vieram buscar mantimentos. Mantimentos, repetiu Edward. O senhor comprou pão, disse ela, dando uma risadinha. Já o seu amigo, ele tem uma queda por doces. Eu bem que avisei que espículos não iam resistir à viagem, terminou ele. Exatamente, afirmou ela. Avisei que iam esfarelar. E esfarelaram mesmo, respondeu Edward, baixinho. Não se salvou nenhuma. E então, a memória dele voltou, como uma enxurrada. Stubbs! O coronel ergueu os olhos de sua mesa, visivelmente assustado com o rugido furioso de Edward. Capitão Hawksby, Cells, o que houve? O que houve? O que houve? Edward teve que se controlar muito para conter a raiva. Saíra da confeitaria holandesa soltando fogos pelas ventas, deixando as compras para trás e praticamente correra pelas ruas de Nova York, até chegar ao escritório do coronel Stubbs, no prédio que estava sendo usado como quartel-general das forças inglesas. Seus punhos estavam cerrados, duros como aço, e o sangue rugia em seus ouvidos como se estivesse no campo de batalha. A única coisa que impedia Edward de agredir seu comandante era a ameaça de ir à corte marcial. Você sabia, acusou Edward com a voz trêmula de raiva. Sabia de Thomas Harcourt. Stubbs se levantou devagar, enrubescendo por baixo dos bigodes. Do que exatamente está falando? Ele foi a Connecticut comigo. Por que diabo não me disse isso antes? Como expliquei, respondeu Stubbs, num tom severo, eu não podia correr o risco de influenciar suas lembranças. Isso é a menor balela. O senhor sabe muito bem disso, vociferou Edward. Quero saber a verdade, mas essa é a verdade, sibilou Stubbs, desviando de Edward indo fechar a porta de sua sala. Ou por acaso pensa que eu me senti bem ao mentir para sua esposa? Minha esposa, repetiu Edward. Ele também tinha se lembrado disso. Não podia dizer que a memória estava integralmente restituída, mas estava quase tudo lá. E Edward tinha certeza absoluta que não tinha participado de nenhuma cerimônia de casamento por procuração e de que Thomas jamais sugeriria tal coisa. Edward não conseguia nem imaginar o motivo pelo qual Cecília investira naquela mentira, mas era melhor lidar com uma desgraça de cada vez. Ao encarar Stubbs, Edward sentiu que estava no limite da raiva. O senhor tem 10 segundos para me explicar por que mentiu para mim sobre Thomas Harcourt. Pelo amor de Deus, Hawksby, disse o coronel, correndo a mãos pelos cabelos ralos. Eu não sou um monstro. A última coisa que eu queria era dar falsas esperanças à dama. Edward congelou. Falsas esperanças? Stubbs devolveu o olhar. Então você não sabe. Não foi exatamente uma pergunta. Creio que já está muito claro que há muita coisa que eu não sei, falou Edward, com uma voz entrecortada pela tensão. Então, por favor, faça a gentileza de me contar. O Capitão Harcourt está morto, falou o coronel balançando a cabeça com evidente pesar. Levou um tiro na barriga. Sinto muito. O quê? Edward cambaleou para trás e, de alguma maneira, conseguiu encontrar uma cadeira em que ele pudesse sentar. O que aconteceu? Quando aconteceu? Em março, respondeu Stubbs, atravessando a sala e abrindo a porta de um armário, de onde tirou um decantador de conhaque. Não fazia nenhuma semana que você tinha partido. Ele mandou um recado para que eu o encontrasse em New Rochelle. O coronel serviu 2 copos de bebida e Edward notou que as mãos do homem estavam trêmulas. Quem foi lá? Só eu. Você foi sozinho. O tom de voz de Edward deixava claro a sua descrença. Stubbs ofereceu um copo a ele. Era o que tinha que ser feito. Edward respirou fundo enquanto as lembranças, frescas e envelhecidas ao mesmo tempo, descortinavam em sua mente. Ele e Thomas tinham ido juntos a Connecticut, encarregados de avaliar a viabilidade de um ataque naval àquele litoral. A ordem partira do governador Tryon. Escalara Edward, dissera ao governador, porque precisava de alguém que pudesse confiar, de olhos fechados. Edward escalara Thomas, pelo mesmíssimo motivo. Contudo, só haviam se passado alguns dias de viagem quando Thomas teve que voltar a Nova York com as informações apuradas sobre Norwalk, enquanto Edward seguira para New Haven, mais a leste, e aquela fora a última vez em que vira o amigo.
Edward aceitou o copo de conhaque e o virou de uma vez só. Stubbs fez o mesmo. Imagino, então, que sua memória tenha voltado. Edward assentiu secamente. Já sabia que o coronel ia querer interrogá-lo de imediato, mas não diria uma única palavra até receber resposta sobre Thomas. Por que pediu ao General Gart que enviasse uma carta para a família dele, se ele estava apenas ferido? Quando mandamos a carta, ele estava se recuperando, respondeu o coronel. Dias depois de levar o tiro, ele foi alvejado uma segunda vez. O quê? Edward estava tentando fazer um grande esforço para entender o que aconteceu. Stubbs grunhiu e se apoiou na mesa, abatido. Eu não podia trazê-lo de volta. Não enquanto houvesse dúvida sobre a lealdade dele. Thomas Harcourt não era um traidor. Vociferou Edward. Não havia como ter certeza, rebateu Stubbs no mesmo tom. O que mais eu poderia pensar foi até New Rochelle. Exatamente como ele pedira. E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa além do meu nome, começaram a atirar em mim. Atirar nele, corrigiu Edward. Afinal, fora Thomas quem levara o tiro. Stubbs bebeu um grande gole de conhaque, matando o segundo copo, e serviu ainda um terceiro. Não sei em quem eles estavam atirando. Até onde eu sei, eu podia muito bem ser o alvo deles. E eles podem muito bem ter errado. Não preciso lembrá-lo de como os colonos são, em sua maioria, uma gentalha destreinada. Metade dos desgraçados não sabe nem atirar direito. Edward precisou de um instante para assimilar tudo. Tinha certeza absoluta de que Thomas jamais trairia a coroa, mas entendia o motivo pelo qual o capitão Stubbs, que afinal não o conhecia também, ficara desconfiado. O capitão Harcourt levou um tiro no ombro, contou Stubbs amargo. O projétil entrou e saiu direto pelo outro lado. O sangue foi estancado com facilidade, mas ele estava sentindo muita dor. Edward fechou os olhos e respirou fundo, mas isso não o ajudou muito. Ele já vira muitos homens levando tiros. Eu o levei para Dobbs Ferry, prosseguiu Stubbs. Temos um pequeno posto avançado perto do rio. Não chega a ser atrás das linhas inimigas, mas é quase. Edward conhecia Dobbs Ferry muito bem. Os ingleses usavam a localidade como ponto de encontro desde a batalha de Winter Plains, uns 3 anos antes. E depois, o que aconteceu? Perguntou. O coronel encarou com uma expressão vaga. Voltei para cá. O senhor o abandonou lá, falou Edward, enojado. Que tipo de homem larga um soldado no meio do nada? Ele não estava sozinho. Deixei 3 homens de guarda. O senhor tratou como prisioneiro. Fiz isso pensando mais na segurança dele do que em qualquer outra coisa. Podia estar impedido o garoto de fugir, mas também estava impedido que os rebeldes matassem um oficial inglês. Stubbs olhava a Edward com evidente paciência. Deus do céu, Hawkesby, não me olhe como se o inimigo fosse eu. Edward conteve a língua. Em todo caso, ele não teria conseguido fazer a viagem de volta para Nova York, continuou Stubbs, balançando a cabeça. A dor estava forte demais. O senhor podia ter ficado lá. Não podia, não, retorquiu Stubbs. Eu precisava voltar para o quartel-general. Havia gente demais aqui esperando por mim. Ninguém sabia que eu tinha me ausentado. Pode acreditar. Assim que consegui arrumar uma desculpa, voltei para buscá-lo. Não se passaram nem 2 dias. Stubbs engoliu em seco, e pela primeira vez desde a chegada de Edward parecia pálido. Mas quando eu cheguei lá, eles estavam mortos. Eles, Harcourt e os 3 homens que deixei de guarda. Todos eles. Edward olhou para baixo e percebeu o copo que ainda tinha nas mãos. Tinha até se esquecido de que estava segurando. Pôs o copo na mesa sem tirar os olhos da mão, como se fosse capaz de conter o tremor em seus dedos. O que aconteceu? Não sei. Stubbs fechou os olhos. O rosto tomado por terríveis lembranças se prosseguiu em voz baixa. Todos foram baleados. Edward quase chegou a vomitar. Foi execução? Não, Stubbs balançou a cabeça. Houve uma briga. A briga envolveu Thomas. Ele não estava sob custódia? Nós não o amarramos. E ficou claro que, mesmo estando ferido, ele também tinha lutado. Mas Stubbs engoliu em seco. Desviou o olhar. Mas o quê? Mas não tinha como saber de que lado ele lutou. O senhor conhecia bem o suficiente para saber que ele não era um traidor, argumentou Edward em voz baixa. Será que eu o conhecia? E você? Será que você o conhecia? É claro que eu o conhecia, diabo, reagiu Edward, levantando-se de um salto desesperado. Bom, eu não conhecia tão bem assim, devolveu Stubbs, na mesma moeda. E esse é o meu maldito trabalho, desconfiar de tudo e de todos. Levou as mãos à cabeça, apertando as têmporas com força. Eu estou farto dessa droga toda. Edward deu um passo para trás. Nunca virou coronel naquele estado. Talvez nunca tivesse visto ninguém naquele estado. Não poder confiar em ninguém, retomou Stubbs, praticamente murmurando. Tem noção do mal que faz isso? Edward não disse nada. Ainda estava furioso, cheio de ódio e revolta, mas já não sabia mais qual era o alvo de sua ira. Sabia, contudo, que não era Stubbs. Tomou o copo das mãos trêmulas do coronel e foi até o decantador, servindo mais 2 doses. Ainda era pouco mais de 8 da manhã, mas ele não se importava. Nenhum dos dois precisava estar com a cabeça fresca naquele momento. Na verdade, suspeitava de que nenhum dos dois queria estar com a cabeça fresca. E os corpos? Perguntou Edward com a voz grave. Enterrei. Todos eles? O coronel cerrou os olhos. Foi um dia bastante desagradável. Alguma testemunha? No mesmo instante, Stubbs o encarou irritado. Está dizendo que não confia em mim? Não é isso. Me desculpe, senhor, disse Edward. Confiava, sim, em Stubbs. No que tangia aquela questão e a todas as outras, no fim das contas. O que não entendia era como o sujeito tinha conseguido guardar aquele segredo. Devia ter sido excruciante.
Tive ajuda para cavar as covas. Stubbs parecia exausto, arrasado. Caso deseje, posso fornecer o nome dos homens que me auxiliaram. Edward encarou durante um bom tempo e então respondeu: não precisa. Então balançou a cabeça devagar, como se estivesse tentando chacoalhar os pensamentos para que eles voltassem para o lugar certo. Por que mandou aquela carta? Stubbs piscou atônito. Que carta? A do General Gurt, dizendo que Thomas estava ferido. Presumo que ele tenha escrito a missiva a pedido do senhor. Quando enviamos, era verdade, respondeu o coronel. Minha intenção foi avisar a família com rapidez necessária. Logo na manhã seguinte, ao dia em que o deixei em Dobbs Ferry, havia um navio zarpando aqui do porto. É claro que, quando penso nisso agora, correu o dedo pelos cabelos ralos e suspirou, os ombros murchando conforme exalava. Eu tinha ficado satisfeito por conseguir despachar a carta tão logo. O senhor nunca pensou que deveria escrever para corrigir esse erro? Havia muitas perguntas sem resposta. E como isso impedia de avisar a família? Perguntou Edward, incrédulo. Meu plano era mandar outra carta assim que tivéssemos mais respostas, disse Stubbs secamente. Não podia prever que a irmã dele fosse cruzar o Atlântico para visitá-lo. Embora, pensando nisso agora, talvez ela tenha vindo por sua causa. Improvável, pensou Edward. Stubbs voltou para trás da escrivaninha e abriu uma gaveta. Estou com o anel dele. Sob o olhar de Edward, Stubbs pegou uma caixa, abriu-a e tirou dali com o anel de sinete. Stubbs estendeu a joia para ele. Imagino que a família queira ficar com isso. Edward ficou encarando o aro de ouro na palma de sua mão. Para ser sincero, não estava reconhecendo a joia. Nunca tinha prestado atenção no sinete do amigo, mas sabia que Cecília o reconheceria. Ela ia ficar arrasada. Stubbs pigarreou. O que vai dizer a sua esposa? Esposa, aquela palavra outra vez. Droga, ela não era esposa dele. Ele não sabia o que ela era, mas esposa ela não era. Hawksby. Edward ergueu o rosto. Decidiu que teria tempo de sobra para tentar compreender a desonestidade de Cecília. Por ora, ele preferia lançar mão da bondade que tinha na alma e deixar que ela pranteasse o irmão, antes de confrontá-la por causa de suas mentiras. Ele respirou fundo e encarou o coronel de frente ao responder. Direi a ela que o irmão morreu como um herói. Direi que o senhor sente muito por ter escondido essas informações quando ela o procurou e que só fez por conta da natureza confidencial do trabalho extraordinariamente importante que ele estava realizando. Deu um passo na direção do coronel. E mais um. Direi que o senhor planeja conversar com ela pessoalmente para se desculpar por toda a dor que causou entregar qualquer homenagem póstuma que ele tenha recebido. Mas não houve. Então arranje alguma, atalhou Edward. O coronel sustentou o olhar de Edward durante vários segundos e então falou. Vou providenciar uma medalha. Edward assentiu, rumando para a porta, mas foi interrompido pela voz do coronel. Tem certeza de que mentir para ela é a melhor coisa a se fazer? Edward deu meia volta devagar. Como? Já não tenho mais muita certeza na vida, disse Stubbs, suspirando. Mas se há alguma coisa sobre a qual entendo é casamento. Você não vai querer que seu relacionamento comece com uma mentira. É fato que não. O coronel encarou com uma expressão de curiosidade no olhar. Algo que não está me contando, capitão Hawksby? Edward abriu a porta e se foi. Deu 3 passos para longe do campo auditivo do coronel, antes de murmurar. O senhor não faz ideia. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!